Você acredita em coisas que vão além da nossa compreensão. Meu nome é Guilherme e hoje vou compartilhar algumas histórias vividas pelo meu pai, que trabalhou durante anos como vigia noturno em um cemitério. Não são histórias inventadas, são experiências que ele mesmo viveu e que até hoje nos deixam arrepiados. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é para os fracos de coração. Meu pai sempre foi um homem prático, daqueles que não acreditam em fantasmas ou superstições. Mas tudo mudou quando ele começou a trabalhar no cemitério. Ele costumava dizer que depois da meia-noite, o silêncio ali era quase ensurdecedor. Até que, certo dia, ele percebeu que não estava tão sozinho quanto pensava. Uma das noites mais marcantes aconteceu logo nos primeiros meses de trabalho. Ele estava sentado na guarita, revisando alguns papéis, quando ouviu o som de passos vindo de uma das alamedas principais. Pegou sua lanterna e foi verificar, achando que podia ser algum invasor. Mas ao chegar lá, encontrou nada. Nenhuma pegada na terra molhada, nenhum sinal de movimento. Ele voltou para a guarita, mas o desconforto ficou. E então começou a ouvir outra coisa. Vozes, baixas, murmuradas, como se várias pessoas estivessem rezando juntas. O curioso. O som vinha da direção de um mausoléu que, segundo ele, estava vazio há anos. Com coragem, ele se aproximou, iluminando o lugar com sua lanterna. E foi então que ele viu uma figura encapuzada, parada em frente ao mausoléu, imóvel. Meu pai congelou quando ele finalmente conseguiu chamar pelo suposto intruso. A figura se virou lentamente e desapareceu como se fosse fumaça. Isso não foi tudo. Meu pai também falava sobre vultos que passavam rapidamente entre os túmulos, como se brincassem de se esconder. Ele dizia que por mais que tentasse se convencer de que era sua imaginação, havia momentos em que ele sentia claramente alguém parado atrás dele. Mas, ao se virar, não havia ninguém. Mas teve uma noite em especial que marcou profundamente meu pai. Ele estava fazendo sua ronda habitual quando teve a sensação de novo, aquela presença nas costas. Só que dessa vez, ele teve certeza de que algo estava diferente. A respiração ficou pesada e ele sentiu um arrepio subir pela nuca. Era como se alguém estivesse tão perto que ele podia sentir o calor de uma respiração. Mas ao se virar, nada. Determinado a provar que tudo era coisa da sua cabeça, ele decidiu seguir o protocolo e vasculhar o local. Foi quando, ao iluminar um corredor entre os túmulos, viu algo que ele descreveu como impossível. Uma mulher de vestido branco, com os cabelos longos cobrindo o rosto, parada ali, entre os túmulos. Ele disse que a mulher não se mexia, mas parecia flutuar levemente, como se os pés não tocassem o chão. A coragem que ele sempre teve simplesmente sumiu. Ele deu alguns passos para trás, mas não conseguiu tirar os olhos dela. E então, como se sentisse que estava sendo observada, ela levantou lentamente a cabeça. Os olhos dela não eram normais. Ele descreveu como 2 buracos negros, profundos, que pareciam puxá-lo para dentro. Foi nesse momento que ele correu, largou tudo para trás e só parou quando estava de volta na guarita, com a porta trancada. Naquela noite, ele ficou sem dormir. Mesmo dentro da guarita, ele disse que ouvia batidas leves nas janelas, mas não tinha coragem de olhar. Na manhã seguinte, contou o que aconteceu para um colega de trabalho mais velho, que apenas balançou a cabeça e disse: "Ah, você encontrou a noiva do cemitério." Meu pai nunca tinha ouvido essa história antes, mas aparentemente era uma lenda conhecida entre os vigias. Diziam que décadas atrás, uma jovem morreu tragicamente no dia do seu casamento e que seu espírito nunca deixou o cemitério. Algumas pessoas acreditam que ela está à procura do noivo. Outras dizem que ela apenas guarda o local, afastando curiosos. Depois disso,
Meu pai passou a respeitar ainda mais o que ele chamava de energia do lugar. Ele nunca mais viu a mulher de branco, mas aquelas noites em claro e o medo constante o acompanharam até ele decidir que era hora de deixar o trabalho. Mesmo depois de ter deixado o trabalho, meu pai não conseguiu se livrar das memórias daquele lugar. Ele dizia que, por mais que quisesse esquecer, algumas noites ainda eram atormentadas pelos mesmos sons e sensações que ele vivia no cemitério, como se o silêncio da madrugada o transportasse de volta para lá. Uma coisa curiosa é que anos depois, ele me contou sobre o que mais o marcou nesse período, algo que ele não tinha coragem de dizer antes. Na última noite em que trabalhou como vigia, ele teve uma experiência que, segundo ele, foi a confirmação de que não deveria estar ali. Naquela noite, tudo parecia calmo até demais. Meu pai fazia sua última ronda, pensando em como seria sua vida depois de sair dali, quando viu algo que o paralisou. Ao longe, na entrada de uma das capelas, ele enxergou várias figuras paradas. Homens, mulheres, crianças, todos imóveis, como se o estivessem observando. Ele piscou algumas vezes, achando que era sua visão pregando peças, mas eles continuavam lá. Meu pai reuniu o pouco de coragem que tinha e começou a caminhar na direção deles, tentando convencê-lo de que eram apenas visitantes que haviam se perdido. Mas à medida que se aproximava, as figuras começaram a desaparecer, uma a uma, até que restou apenas uma. Um homem de terno preto, com um chapéu antigo. Esse homem levantou a mão lentamente e apontou para ele. Meu pai disse que foi como se o tempo parasse. Ele sentiu um frio intenso, uma pressão no peito, e teve a sensação de que não conseguiria se mexer. Mas do nada, ele ouviu uma voz baixa e grave dizendo: "Não volte." Nesse momento ele conseguiu correr, deixando tudo para trás. Ele não sabia se era real ou se sua mente estava sobrecarregada por anos de trabalho ali, mas uma coisa era certa: ele nunca mais colocou os pés naquele cemitério. Depois disso, meu pai decidiu que era melhor seguir em frente, mas essas histórias ficaram com ele. E agora, elas ficam com a gente. Afinal, como ele mesmo dizia, existem lugares que guardam mais do que histórias. Eles guardam presenças. E essas são apenas algumas das histórias que ele vivenciou. Meu pai nunca mais foi o mesmo depois de trabalhar naquele cemitério. Ele diz que, mesmo não entendendo o que viu ou ouviu, aprendeu a respeitar o desconhecido. E você, o que acha? É possível que os mortos encontrem formas de se comunicar conosco? Se você gosta de histórias como essa, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E me conta nos comentários, você já passou por algo sobrenatural? Ou conhece alguém que tenha vivido uma experiência assim? Vamos conversar sobre isso. Até o próximo vídeo. Se você tiver coragem de voltar.